Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com o Marcelo Batti, que é o CFO da Suzano Papel e Celulose, e me deu a honra desse bate-papo aqui no Dunk Entrevista para contar para a gente um pouco mais sobre as práticas de hedge que a Suzano vem adotando. Nós estamos na temporada de divulgação de resultados das companhias em relação ao primeiro trimestre de 2020 e a prática de hedge da Suzano trouxe alguns debates, enfim, algumas dúvidas, e o Marcelo se dispôs a vir hoje aqui explicar um pouco mais e ajudar a gente a entender as motivações e tudo o que está por trás disso que a gente viu nas demonstrações financeiras da Suzano. Então, Marcelo, muito obrigada por estar aqui conosco no Dunk Entrevista, bem-vindo, e eu gostaria de pedir então que você pudesse nos ajudar contextualizar um pouquinho quais são essas práticas que vocês estão adotando. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade também e é um prazer estar aqui com você. Bom, assim, a questão da Suzano é uma questão que é comum a muitas empresas exportadoras que atuam em países, vamos dizer, em emerging markets, né, países onde a moeda é muito volátil. Então, primeiro, a companhia tem mais ou menos perto de 90% da nossa receita é de exportações, e 10% é vendas no mercado doméstico. E as exportações são basicamente celulose, tem um pouco de exportação de papel também, mas o maior volume é celulose. Celulose é uma commodity internacional negociada em dólares no mundo todo, inclusive a celulose que a gente vende no Brasil, ela é precificada em dólares também. E o papel que a gente exporta também é precificado em dólares. E, por outro lado, nós temos uma estrutura de custos que ela é muito mais em reais do que em dólares, né? Nós temos folha de pagamento, temos os custos de manutenção das fábricas, custos de plantio de florestas, tudo mais que é basicamente em reais. Então, 90% da receita é em dólar e mais ou menos só 25% dos custos são em dólar, 20, 25%. Então, nós temos esse descasamento estrutural de moedas, né? E isso é uma realidade para muitas empresas exportadoras também. Então, a gente tem que lidar com essa situação da melhor maneira possível. Não é possível eliminar esse descasamento, mas é possível mitigá-lo. E a gente mitiga de duas formas, né? Primeiro, é o seguinte, o nosso setor é um setor muito intensivo em capital. Os investimentos necessários para produzir celulose e papel são muito altos. As fábricas são fábricas muito grandes e que demandam um capex muito alto, assim como as florestas que têm que ser plantadas, mantidas, colhidas, etc. Então, as empresas do nosso setor, elas trabalham normalmente com um determinado nível de alavancagem que permite trabalhar entre capital próprio e capital de terceiros para poder fazer esses investimentos todos. Então, a primeira parte, a parte mais importante da nossa política de administração de risco cambial é a dívida. A nossa dívida ela precisa ser em dólar. Okay. E a gente faz, de fato, essa dívida em dólar. Por quê? Porque a minha geração de caixa ela é em dólar. E se eu não tiver a dívida na mesma moeda, eu posso correr o risco de, em alguma situação, eu não ter dinheiro para pagar essa dívida. E esse risco nós não podemos correr, né? A Suzano é uma empresa que tem quase 100 anos de vida, né? E empresas não duram tanto correndo esse tipo de risco. Então, a gente precisa focar na nossa capacidade básica ali, que é de produzir, vender, distribuir papel e celulose, e não correr riscos financeiros desnecessários. Então, o primeiro ponto é esse, eu tenho a minha dívida em dólar. E a dívida em dólar pode ser feita de dois jeitos diferentes. Ela pode ser feita direto em dólar, né? Então, a gente emite bonds no mercado, faz operações de adiantamento de fluxo de exportações, faz uma série de operações em que são denominadas em dólar. Mas também podemos fazer uma outra coisa, que é fazer operações em reais e transformá-las em dólar pelo uso de swaps, que são operações bastante comuns no mercado. Então, a gente faz as duas coisas. E escolhemos fazer uma ou outra dependendo do preço relativo. Como o mercado tem oscilações de curvas de juros, existem momentos em que é melhor pegar o dinheiro em reais e transformá-lo em dólar para o swap, e outros momentos é melhor pegar em dólar mesmo. Então, a gente tem um portfólio que tem um pouco das duas coisas. Então, de uma forma ou de outra, ela acaba sendo uma dívida dolarizada
e ela garante que no futuro, quando essa dívida vencer, e ela tem um prazo médio total de 7 anos, ao longo dos próximos 7 anos a gente vai gerar o caixa necessário para pagar essa dívida. Além disso, a gente tem uma segunda estratégia, que são os hedges de curto prazo. Pelo seguinte, mesmo tendo a dívida em dólar, eu continuo ainda assim gerando mais dólares a receber do que eu tenho dólares a pagar, mesmo pondo a dívida na conta. E eu tenho, quando eu olho o meu fluxo de caixa em reais, ele é um fluxo negativo. Eu gero menos reais do que eu tenho de reais a pagar. No dólar é o oposto. Então, eu tenho também que ter uma estratégia de casamento para ter certeza que eu tenho os recursos necessários para cumprir minhas obrigações em reais no curto prazo, que são essas, que aí não são dívidas, mas são contas a pagar, são os investimentos que eu tenho que fazer a curto prazo, etc. As despesas Então, operacionais, né? Porque as você despesas está aqui no operacionais, Brasil em reais, elas precisam ser pagas em reais. exato. Certo. Então, eu tenho que ter... Eu não consigo fazer esse casamento eterno, né? Mas eu consigo, num horizonte visível, em que eu consigo ter uma razoável visibilidade de projeção de receitas e despesas, eu consigo fazer um hedge e casar esses fluxos no curto prazo e casar também uma parte da margem, de forma que, da maneira que a gente opera, eu consigo não só cobrir o necessário relativo a esses custos e despesas em reais, mas eu consigo, da margem que sobra, eu consigo ir administrando que parte dela eu quero deixar em dólar e que parte em reais no curto prazo. A longo prazo ela é toda dólar. Eu não tenho como fazer isso para sempre. Mas num horizonte que a gente definiu em 18 meses, que é um horizonte que a gente acredita que é visível, vamos dizer assim, né, que a gente tem previsibilidade, a gente consegue fazer esse segundo tipo de operações, que aí entram os zero cost collars, onde eu transformo ou eu garanto um mínimo de reais necessário para cumprir essas obrigações e também garanto um mínimo de margem em reais, dado que aquele nível do câmbio a gente acredita no momento que está fazendo a transação que ele é satisfatório. Perfeito. Marcelo, então só para ver se eu entendi. Vocês, quando pensam nos hedges de curto prazo, até 18 meses, o foco é garantir os resultados em reais. E aí sim você analisa tanto o que você tem de recebimentos e pagamentos em dólar, quanto o que você tem de pagamentos em reais, dado que recebimentos em reais você tem bem pouco. E aí a ideia é, neste curto prazo, fazer então operações em que você se protege da queda da taxa de câmbio, para que você, em reais, produza reais suficientes para pagar todas as suas despesas operacionais, o teu CAPEX, né, para investimentos e tudo mais, e garantir também, claro, o resultado em reais, o lucro, pagamentos de dividendos e assim por diante. Isso. É isso? Isso. A gente não consegue transformar tudo em reais, até porque a gente tem incertezas nessa projeção, né? Eu posso vender mais, vender menos, o preço da celulose pode estar maior, pode estar menor, então eu não consigo fazer um casamento perfeito. Mas certo. O que a gente faz é um percentual de hedge ali em cima dessa projeção que garante que eu cubro os meus custos em reais e que eu transformo mais ou menos metade da minha margem em reais, a outra metade fica em dólar. É isso que acaba acontecendo na média ao longo do tempo. Ok. E aí, para o longo prazo, então, o foco realmente é pensar o negócio dolarizado, dado que vocês, do ponto de vista das receitas, são exportadores. Atualmente, Exatamente. agora, base primeiro trimestre de 2020, quanto por cento da receita de vocês foi exportação? A receita total da companhia foi perto de 7 bilhões de reais, a exportação foi quase 90% disso. Então, é um pouco mais de $1 bilhão. Ok. E Ou aí... 88% para ser exato. Certo. E justamente por causa dessa receita predominantemente dolarizada, que você então traça a estratégia de tomar as dívidas em dólar, ou em alguns momentos que o mercado aqui brasileiro te oferece juros mais baratos, você toma o dinheiro em reais, e aí você faz um swap, em que você troca a taxa de juros em reais por uma taxa de juros dolarizada, que passa a te custar a variação cambial mais uma taxa pré-fixada em dólar. E é justamente aí que surge a questão que não tem impacto no caixa, é bom a gente frisar, mas tem um impacto na contabilidade, porque na medida em que você fica devedor de variação cambial, esta variação cambial precisa também ser contabilizada ao longo do caminho, né? Sendo uma despesa ou uma receita, dependendo do movimento do câmbio.
E é interessante porque, enquanto estas exportações ainda não são negociadas, você ainda não tem uma base para lançar isso na contabilidade, quer dizer, só uma exportação futura prevista, você não faz a contrapartida contábil. E é por isso que acaba aparecendo esse efeito sobre a dívida, que não tem uma contrapartida ainda nas exportações, não é? Exatamente isso. Exatamente isso. Certo. Então, acaba acontecendo, no caso da Suzano, o seguinte: normalmente, quando o dólar sobe muito, como é o caso agora, a gente tem prejuízo contábil, porque eu tenho que corrigir o meu passivo, que é dolarizado. Em reais ele fica maior, só que o meu ativo não corrige, né? Os investimentos, as fábricas, as florestas, tudo isso fica lá com o valor histórico dela em reais. Então cria um desbalanço aí, um desbalanço no balanço, né? Sim. Que no tempo ele é corrigido, porque aí no futuro eu vou exportar num dólar maior e vou aumentar minha rentabilidade na frente e vou casar isso no tempo. Então financeiramente eu estou casado, mas contabilmente não. Quando acontece o contrário, né, quando o real se valoriza, né, vamos imaginar que o real saísse de onde ele está agora e fosse para R$3 por dólar, acontece o contrário, né? O meu passivo diminui, então eu registro um ganho contábil grande, só que no futuro eu vou gerar menos caixa. E é justamente esse o objetivo, né? Eu tenho que ter o passivo casado com a geração de caixa, e não necessariamente com o ativo, né? Então, a brincadeira que a gente faz é assim: quando a Suzano dá prejuízo grande, é sinal que o negócio está ficando melhor. Quando dá lucro grande, é porque está ficando pior. Sim, porque do ponto de vista das exportações que virão, se o câmbio se mantém nos níveis atuais, vocês fecharam os números com câmbio a 5,20, né? Então, se o câmbio se mantiver nesse nível, você terá também receitas de exportação cada vez maiores, crescentes, que virão para fazer a contrapartida nesse aumento da despesa de variação cambial sobre os seus passivos. E tem mais um ponto, né? Porque a dívida ela tem que ser registrada, a dívida em dólar tem que ser registrada no balanço em reais pelo dólar de fechamento, que é o 5,20 que você falou no caso do primeiro TRI de 2020. A minha receita ela foi sendo feita ao longo do tempo, né? Então, o dólar médio que fez a minha receita foi 4,47. Então, ainda tem esse descasamento aí, que é contábil, porque na prática, no econômico, ele não acontece, que quando eu estou olhando para trás, eu fico descasado. Quando eu estou olhando para frente, não, porque assim, a dívida está a 5,20, só que eu não paguei ela ainda, né? Vou pagar ela no futuro. Ela tem um prazo médio de 7 anos. No futuro, quando eu pagar, se o dólar continuar a 5,20, a exportação vai ser muito maior e eu vou usar ela para pagar. Se o dólar cair, eu vou exportar menos, mas a dívida vai cair também. Eu vou exportar menos reais, né, mas a dívida vai cair também. Então, a gente tem que olhar o casamento das coisas para frente, não para trás. Para trás fica descasado, mas não tem importância ficar descasado para trás do ponto de vista financeiro. Perfeito. E um outro ponto que você trouxe agora também, que eu acho legal a gente salientar, é em relação aos volumes. Porque alguns comentários sobre o tamanho do efeito da variação cambial, o tamanho do endividamento e das receitas de vocês e compararam esses números. Mas é importante a gente lembrar que a Suzano é uma empresa muito grande e que tem sim uma dívida significativa, mas ela é uma dívida de longo prazo, como você já nos falou, é uma dívida de 7 anos. Então, se a gente comparar o volume que você tem de dívida, o cronograma dessa dívida e o teu fluxo de exportações, você consegue com tranquilidade ir pagando essa conta ao longo dos anos, né? Aliás, tem folga de caixa nessa conta. Exatamente, exatamente. O segredo de você usar uma estratégia desse tipo de dolarização da dívida com ou sem uso de derivativos é você olhar sempre para o seu lastro, né? Quer dizer, eu não posso ter passivos cambiais que excedem a minha capacidade de geração de caixa. Então, num horizonte, então isso você regula no tamanho e regula no prazo, né? Sim. Então, a gente tem uma dívida que hoje é relativamente alta, porque vamos lembrar que a Suzano, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, fez uma transação muito grande com a Fibria, né? Juntamos a Suzano e a Fibria, que eram as duas maiores empresas do setor, e criamos aqui no Brasil, criamos juntos a atual Suzano, que é a maior empresa do mundo no setor. E essa transação foi feita numa combinação de troca de ações e pagamento em caixa para os acionistas da Fibria. Então, isso elevou muito o endividamento da Suzano. Nós tivemos que tomar dívida para comprar essas ações. E nós vamos pagar isso no tempo.
O tempo é esse prazo. Nossa dívida vence de agora até 2047. Então, ou seja, daqui a 27 anos. E, na média, ela tem um prazo de 7 anos. Então, no tempo, a gente tem um casamento entre a nossa capacidade de gerar dólares com o nosso compromisso de pagar dólares nessas dívidas. Excelente. Bom, e um outro ponto que eu também gostaria de trazer é o uso do Zero Cost Collar. A gente ouviu aí algumas pessoas tendo dúvidas sobre esse instrumento. Eu cheguei também a fazer um estudo em que eu coloquei lá um gráfico do resultado do Zero Cost no vencimento, comparando com o NDF. Mas só para a gente clarear aqui. Então, o Zero Cost é uma estratégia que vocês vêm usando e quando a gente olha outras empresas exportadoras também de outros setores, a gente percebe que é uma estratégia usada não só por vocês, mas por empresas exportadoras de maneira geral. Vale também lembrar que o Zero Cost ele pode ser usado tanto para proteção da queda quanto para proteção da alta da taxa de câmbio, mas no caso de vocês usam para se proteger da queda, justamente como um instrumento de hedge de curto prazo, aquele que garante as receitas em reais. E aí, você tinha comentado comigo no nosso bate-papo anterior sobre a assimetria que você encontra quando você cota as opções envolvidas nesse Zero Cost. E isso é algo que vocês estão buscando capturar e faz com que vocês optem pelo Zero Cost e não pelo NDF. Eu gostaria de explicar esse tema, Marcelo, até para a gente deixar claro que isso não é uma estratégia especulativa, é sim uma estratégia de hedge, mas se você puder, por favor, explicar um pouquinho mais as motivações de vocês, eu acho que seria bem rico. Bom, primeiro deixar claro que o Zero Cost Collar ele serve para fazer os hedges desse fluxo de curto prazo, ele não serve para fazer hedge de dívida, porque o hedge de dívida, o instrumento mais adequado é o swap, você consegue fazer os casamentos de prazo corretos, né? O Zero Cost Collar é um bom instrumento para fazer hedge de curto prazo, mas não é o único. Então, quando você quer proteger, como no nosso caso, né, eu quero ter um mínimo de reais para os meus fluxos de dólar no curto prazo. Então, tem vários jeitos de fazer isso, mas tem 3, vamos dizer, principais jeitos de fazer isso, né? Um é fazer forwards, NDFs, né, Non-Deliverable Forwards, que é uma forma de você travar uma taxa. Eu pego o fluxo que eu vou ter daqui a algum tempo e falo assim, eu quero travar na taxa tal, né? Esse é um jeito de fazer, o mercado bastante líquido opera com esse instrumento. Um segundo jeito é você comprar uma put, né? Comprar uma opção de venda. Você diz, eu quero comprar a opção de vender hoje o câmbio está... Agora, enquanto a gente está falando aqui, se não me engano, está 5,60, 5,56. Quero vender dólar para daqui a um ano, tem que cotar aí no mercado, mas vai estar mais ou menos, sei lá, 5,65. Eu vou 5,70, sei lá qual é a taxa que vai estar. Eu vou travar o dólar forward para 5,70. Esse é um jeito de fazer. O segundo jeito é comprar uma put. Comprar uma put, eu falo, eu quero comprar uma opção de venda, o dólar a 5,60, 5,70, o número que for, para daqui a um ano. Aí o mercado tem um preço para isso. E esse preço, acho que melhor reflete esse preço é o modelo tipo Black-Scholes, que vai dizer que esse preço depende da volatilidade, depende da taxa de juros e depende do prazo, né? E depende da taxa spot. Então, só que ele custa, né? Quando eu vou comprar uma put, eu tenho que pagar por essa put. O mercado precifica e eu pago ela. Então, eu pago X para ter esse direito de vender naquela taxa. E quanto mais volatilidade, mais caro esse prêmio, mais caro exatamente. E tem um terceiro jeito, que é você fazer uma banda, que é o que nós temos, é o Zero Cost Collar. Que aí é o seguinte, eu compro essa put, eu compro uma opção de venda, mas eu também vendo uma opção de compra, de forma que eu fico protegido da queda, dentro de uma banda, eu fico 0 a 0, e se o dólar passar de um certo nível, aí eu passo a perder neste hedge. Ou seja, eu estou garantindo um mínimo e abrindo mão de um valor acima dele. Então, vou dar um exemplo de uma operação que a gente fez ontem. Eu comprei um put a 5,40, se não me engano, 5,30 para daqui a um ano, e vendi uma call a 6,30, mais ou menos. Tá? Ou seja, se o dólar ficar abaixo de 5,30, eu estou garantido. Se ele ficar acima de 6,30, eu estou travado em 6,30. Tá? Então, por que tem essa boca? Por que tem esse R$1 de diferença entre uma coisa e outra?
porque o mercado precifica diferente, tem um skill na precificação de puts e calls. Que a rigor, o prazo é o mesmo, a taxa de juros é a mesma, o spot é o mesmo, só que a volatilidade implícita não é a mesma. Então, ao precificar uma put, o mercado embute uma volatilidade menor do que ao precificar uma call. Então, ele abre o espaço para ter essa boca aí. E essa boca é muito favorável para quem está na posição que nós estamos. Porque eu consigo abrir mão de um upside bem alto em troca da proteção de um downside que também é relativamente alto. E ele é zero cost pelo seguinte, a gente escolhe esses níveis aí para que o preço da put seja igual ao da call, ou seja, eu estou comprando uma put e vendendo uma call pelo mesmo preço, então custa zero para a companhia, no primeiro momento. Por isso que chama zero cost collar. Então, essa estratégia ela funciona muito bem quando a volatilidade está alta. Uhum. E quando a volatilidade está baixa, essa boa diferença do put e do call fica pequena. E aí já não é tão interessante fazer. Aí talvez seja melhor fazer um forward ou comprar uma put, porque quando a volatilidade está baixa, o preço da put fica baixo também. Então a gente vai usando um instrumento ou outro dependendo da situação. Neste momento, por exemplo, os forwards, quando a taxa de juros está alta, o forward é muito bom, porque eu consigo vender dólar para daqui a um ano, basicamente no valor do spot, corrigido pela diferença entre a taxa de juros do Brasil e a taxa americana. É assim que se precifica um forward, né, grosso modo. Quando a taxa do Brasil era muito alta e a taxa americana era baixa, o forward ficava numa taxa super alta lá para frente, então era bom para o exportador. Hoje essa diferença é pequena, então o forward fica numa taxa baixa. Por outro lado, a volatilidade é alta, então o zero cost collar é melhor do que o forward. Então, essas coisas elas não têm certo e errado, elas mudam no tempo. A gente pode usar diversos instrumentos. Neste momento, o zero cost collar é um bom instrumento. Qual é o downside dele? É o seguinte, se o dólar lá na frente estiver acima de 6,30, no caso desse exemplo que eu usei, tiver 7, 8, eu vou perder nesse hedge. Só que lembra que eu vou estar exportando a 7 e 8, né? Então, assim, na combinação da minha exportação mais o hedge, eu vou estar travado a 6,30. Eu deixei de ganhar o que está acima de 6,30. Por outro lado, se cair abaixo de 5,30, eu também não vou, a minha exportação vai ser a 4, mas eu estou, por exemplo, mas eu estou ganhando no hedge a diferença de 5,30 para 4. Então, é uma estratégia de proteger a perda, entregando uma parte do ganho. É isso que faz o zero cost collar. Excelente. Excelente. E, de fato, como você disse, existem estratégias diferentes que vão se mostrando mais ou menos eficientes ao longo do tempo, mas só para a gente pontuar bem, nessas situações em que você terá que pagar no zero cost, é justamente quando você, na exportação, tem maiores receitas. Então, essa despesa financeira que você terá no derivativo é compensada por uma receita operacional maior do que o previsto. Dentro daquela ideia de que é hedge, não é uma aposta. Então, a gente tem que olhar esses resultados do hedge como receita e despesa proveniente de um contrato financeiro, mas que tem uma contrapartida no operacional. Exato. Então, para a gente considerar isso um hedge, tem que ser um hedge operacional. Na nossa maneira que a gente trabalha, tem que ter duas condições que a gente tem que atender. A primeira é o tamanho da operação, né? Eu tenho que fazer uma operação, quer seja um forward ou um zero cost collar, que seja num tamanho equivalente às exportações que eu vou ter. Eu não posso vender mais do que eu vou ter, né? Então, isso a gente faz fazendo projeções relativamente conservadoras e colocando um haircut, mesmo assim, no tamanho das operações. Então, eu posso fazer hedge na nossa política de até 75% desse gap. Por quê? Porque eu não tenho certeza de quanto vai ser essa exportação lá na frente, né? O preço da celulose pode mudar, o volume exportado pode mudar. Então, eu boto esse haircut para ter certeza que eu nunca vendi mais do que eu posso. Então, esse é um ponto muito importante. Quando empresas vendem mais do que podem, vendem no hedge mais do que tem lastro, isso pode dar problema. E o segundo ponto é o momento da liquidação financeira. Existem hedges, existem operações derivativas que você tem ajustes diários de margem, ou seja, se a marcação a mercado é diária, né? Todo dia você marca quanto vale aquele hedge. Você tem tipos de operações que são feitas no mercado em que você tem que pagar ou receber essa diferença todos os dias.
Ou você tem operações que você liquida isso só lá no vencimento. A marcação do mercado vai mudando, mas ninguém paga, ninguém recebe ninguém, só lá quando vence. Este é o tipo que a gente faz. Por quê? Porque se o dólar subir, como subiu, de 4 para 5,20, e eu fiz uma operação para daqui a um ano, eu não fiz aquela exportação ainda. Então, se eu tiver que pagar essa perda que eu tive no hedge hoje, fico descasado no tempo. Então, as operações elas são feitas de forma que a liquidação financeira é lá no vencimento. Então, quando a gente compara, por exemplo, a situação disso que a gente faz com derivativos que quebraram empresas no passado, né, por mau uso, tem essas duas diferenças básicas. Uma é, eu tô fazendo uma operação do tamanho que eu tenho lastro para ela, e segundo, eu não tenho descasamento temporal entre a liquidação financeira do hedge e a liquidação financeira do item redeado. São princípios dos quais a gente não desvia nunca, porque eles criam riscos que a gente pode não ser capaz de administrar. Então, o derivativo é assim, ele se bem usado, ele diminui o risco. Se mal usado, ele aumenta o risco. Então, ele não é nem bom nem ruim. Ele é bom ou ruim, depende do jeito que você usa. Excelente. Essa sua frase resumiu tudo. Gostei muito. E para a gente encerrar, Marcelo, eu queria te fazer uma última pergunta em relação à questão contábil. Algumas empresas de grande porte adotam a contabilidade de hedge, o hedge accounting. E, ao adotar esse tipo de contabilidade, o efeito da variação cambial muda um pouco também. Basicamente, nesse momento, uma vantagem seria você apropriar uma parte desse resultado de variação cambial no PL e não diretamente no resultado. Vocês chegaram a cogitar essa ideia? Pensam sobre isso ou não? Sim, essa é uma discussão constante, porque ele tem prós e contras, ele não é uma coisa óbvia, vamos dizer assim. Porque a questão é a seguinte, a contabilidade de hedge, né, o hedge accounting, ele te permite diferir o efeito no resultado da operação de hedge até que o efeito no item redeado ocorra. Então, nesse exemplo que a gente usou do Zero Cost Collars, né, eu pegaria o resultado que o meu hedge deu e eu não aproprio ele no meu P&L, né, na minha demonstração de resultados, até o dia que eu fizer aquela exportação. Só que no patrimônio líquido você joga de qualquer jeito, né? O efeito no balanço existe, ele só não existe o efeito no resultado, e ele vai para uma conta de resultado abrangente que vai no balanço de qualquer jeito. Então, assim, ele resolve o problema de empresas que estão muito preocupadas em ter um casamento perfeito do seu resultado, do seu lucro líquido com o seu resultado econômico, né? Só que ele gera um efeito colateral, que é o seguinte, que aí é de comparabilidade, né? Porque como a Suzano fez os hedges de uma determinada forma, outra empresa concorrente minha fez de outra forma, outra está num outro país completamente diferente que trabalha de um outro jeito. Se eu faço a contabilidade de hedge e o outro não faz, como é que você compara os resultados? Como é que o investidor compara? Bom, a Suzano deu margem de X, a empresa B deu margem de 2X. Hoje, essa comparação é muito direta. Eu sei que o preço vendeu, a quantidade, a taxa de câmbio média e tal. Quando eu começo a trazer efeitos do passado, né, efeitos de hedges que eu fiz lá atrás, você não sabe comparar quem é que operou melhor, né? E o mercado precisa ter essa comparação. Quem é que tem um custo menor do que o outro? Quem é que tem porque uma parte desse resultado do hedge iria para o custo, uma parte para a receita. Então, fica muito confusa a comparabilidade, porque nem todo mundo faz do mesmo jeito. Então, a gente optou por deixar ele fora do resultado operacional, né, para que no operacional a gente olhe de fato o que está acontecendo na operação e a gente trata essa questão no tempo explicando, né, e o mercado entende isso aí. Os investidores estão acostumados a investir no papel da Suzano, quem compra os nossos papéis de renda fixa, tudo isso tem uma boa compreensão disso. Agora, para outros tipos de empresa pode ser importante fazer, né? Eu mesmo trabalhei numa empresa no passado onde a gente fazia, porque eu era uma empresa multinacional em que eu não podia poluir o resultado da matriz por esse efeito, porque a matriz contabiliza de um jeito diferente. Então, era importante, nesse caso, diferir esse resultado. Então, aí vai da necessidade de cada companhia a adoção disso. Não é uma coisa, não é simples de fazer, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Tem que ter controles, né? Você tem que conseguir mostrar o tempo todo a operação que você fez, qual é o fluxo
você tem que designar na partida qual o fluxo que ele está redeando, você não pode mais mudar isso e tal. Mas é um controle perfeitamente possível de ser feito. Agora, no nosso caso, a gente não vê vantagem. Outras empresas têm outras formas de lidar com isso, por exemplo, que é ter moeda funcional dólar, por exemplo, né? Uhum. Agora, assim, tudo isso aqui a gente está falando de contabilidade. O que eu sempre gosto de separar é assim, a operação financeira que você vai fazer é a mesma. A maneira que você trata na contabilidade, porque a operação financeira você faz com base na lógica econômica e não na contabilidade. A contabilidade é como você vai tirar a foto daquilo ali, né? Então, é importante dizer que se a minha moeda funcional é real ou dólar, se eu faço hedge accounting ou não, a operação que eu vou fazer no mercado é exatamente igual. O que vai mudar é a maneira como ela vai aparecer nos números da empresa. Excelente. Ficou muito claro. Perfeito. Muito bem, Marcelo. Eu acho que você já esclareceu para a gente uma série de pontos que geraram dúvidas para alguns investidores. E eu gostaria de agradecer muito por toda essa clareza que você trouxe para a gente, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. E se você quiser deixar alguma mensagem final aqui para quem nos ouve no Bank Entrevista, fique à vontade. Eu acho que a mensagem aqui é o seguinte, né? O nosso papel como gestor é administrar o negócio da companhia e mitigar riscos, né? Não fazer hedge é um risco maior do que fazer se você fizer bem feito. Então, quando você tem um risco financeiro e você decide não protegê-lo, você tem que estar ciente de que você está tomando um risco maior do que se você tivesse protegido. Isso às vezes dá certo, às vezes está errado. Tem gente que toma riscos direcionais no câmbio e ganha dinheiro. O outro perde. A visão que a gente tem como uma empresa que está aqui, uma empresa centenária, que quer continuar estar aqui nos próximos 100 anos, é que a gente tem que estar saudável e capaz de cumprir com as nossas obrigações, independentemente de onde está o câmbio, de onde estão os juros. Então, a gente usa esses instrumentos para reduzir o nosso risco, não para aumentar. Acho que esse é o recado aí. E já agradecendo também pelo espaço, a oportunidade de poder falar com todos. Muito bem. Mais uma vez, obrigada, Marcelo. E desejo a você que continue gerindo com muito sucesso as práticas de hedge e as decisões financeiras da Suzano. Tudo de bom para você e muito obrigada mais uma vez.